Olá pessoal, aqui é o professor Menotti. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma breve introdução sobre a computação reconfigurável. Nós vamos seguir um roteiro, eu vou fazer uma introdução sobre esse tema, falar um pouquinho dos FPGAs, que são os dispositivos usados atualmente, para computação reconfigurável, falar um pouquinho de como se desenvolve nessas plataformas, falar de algumas aplicações e no final tem uma bibliografia. Bom, se a gente pensar na computação, de forma bastante ampla, nós temos basicamente dois métodos para resolver as coisas. Né? Então, um método de hardware é aquele que a gente tem um circuito integrado de aplicação específica para resolver aquele problema, né? Que foi feito especificamente para resolver aquilo. E no outro extremo, nós temos o software, que é o que? Usar um processador de propósito geral para resolver esse problema. E aí eu escrevo, então, um software que vai, a partir das instruções desse processador, resolver aquele problema da minha aplicação, né? Então, o intuito da computação reconfigurável é fazer um meio termo entre essas duas coisas, né? É ter um desempenho próximo àquele do hardware, com uma flexibilidade do software, né? Então, por que isso? Eu costumo dar o exemplo por exemplo, de reproduzir uma música, né, um MP3. Se a gente pensar no problema de decodificar um MP3, a gente olha para um circuito que está lá no iPod, por exemplo, ele foi feito especificamente para isso, né, para decodificar música. Então ele faz isso com um desempenho muito bom, gastando pouquíssima energia, tem um circuito bem compacto para fazer isso, né. Se a gente olhar lá no outro extremo, eu posso ter, claro, um player instalado no meu laptop, né, para fazer esse mesmo trabalho, né, mas eu estou usando um hardware que não foi feito para isso. Ele tem um propósito bem geral, ele pode fazer qualquer coisa, inclusive fazer isso, né, depois que eu ouvi. O problema dessa abordagem de software é que ela, apesar de ser bastante flexível, não tem um desempenho tão bom, né? E o problema da abordagem de hardware é que, apesar do desempenho ser muito bom, ela é muito pouco flexível. Esse circuito, uma vez fabricado, ele não pode fazer qualquer outra função diferente, né? Não posso decodificar um formato de música diferente, por exemplo, porque aquele circuito foi fabricado especificamente para um formato, né? Então, essa é a ideia da computação reconfigurável, né? É oferecer esse meio termo, né? Fazer com que eu tenha um circuito que possa fazer coisas com bom desempenho, mas que eu possa também reconfigurá-lo, né, para ele ser atualizado para novas necessidades, tá bom? Bom, basicamente a ideia de fazer isso é a seguinte: por que ele tem um desempenho bom e o software não tem um desempenho tão bom assim? É que no hardware a gente resolve as coisas de forma espacial, né? E no software a gente resolve coisas de forma temporal. Então, o meu processador, ele tem um conjunto de instruções, então ele é capaz de fazer operações aritméticas, lógicas, etc., né, na unidade lógica aritmética, e essa unidade lógica aritmética faz uma operação por vez, em geral, né? Nós vamos ver que tem alguns tipos de paralelismo, ela pode fazer mais de uma, mas, a rigor, eu faço uma coisa de cada vez no meu processador. Então, o meu software é o quê? É uma sequência de instruções, né, que eu vou buscando, né? Então, por exemplo, se eu tenho que resolver essa linha de código aqui, em linguagem de alto nível, né, essa expressão, ela vai ser, no momento, aí, traduzida para uma linguagem de código de 3 endereços, assim, com variáveis temporais, né, e depois traduzida para a linguagem de máquina, né, talvez gere mais instruções aqui, buscar os operandos na memória, depende de onde eles estão, salvar de volta na memória. Então eu vou ter uma série de passos, né, de instruções no meu processador, então ele vai ser feito ao longo do tempo. Ao passo que eu projetar um hardware específico para resolver essa expressão, eu vou colocar vários módulos aqui, ou vários registradores para salvar esses valores, né, e para salvar também o resultado, e eu vou replicando operações aqui à medida que eu preciso delas. Então eu posso ter hardware dedicado para fazer cada uma dessas operações. Então eu posso o tempo todo estar colocando valores novos nessas variáveis e calculando eles o tempo todo, né? Então eu resolvo isso de forma espacial. É claro que eu tenho um limite de espaço dentro do meu circuito, né, mas esse limite está ele vem crescendo cada vez mais, né? Temos dispositivos mais densos, né? A frequência também vem aumentando, e eu não estou preso, vamos dizer assim, a uma estrutura fixa que é do meu processador, tá bom? Basicamente essa é a ideia, tá? Vamos pensar um pouquinho em outras variáveis sobre isso aí, né? Como que eu comparo
os FPGAs, que são os circuitos reconfiguráveis mais conhecidos, né? Então, FPGA é uma sigla de Field Programmable Gate Arrays, então é um arranjo de portas lógicas programável em campo. Então, os FPGAs são essa categoria de circuitos reconfiguráveis mais conhecidos. Eu tenho aqui circuitos integrados de aplicação específica, que são aqueles fabricados para um propósito específico, né? E o que eu chamo de VLSI aqui é um tipo de circuito integrado também, um tipo de ASIC, mas de larga escala, né? Então, entram aqui processadores e coisas com realmente um número muito grande de transistores, né? Então, circuitos realmente complexos, tá? Então, se a gente perceber aqui nesses dois eixos, a gente vai ver que os FPGAs oferecem um custo de engenharia muito menor, né? O tempo para desenvolver, o custo de engenharia. Por quê? Porque ele é reconfigurável. Então, eu posso rapidamente prototipar alguma coisa, se não ficou muito certo, eu posso ir lá e reconfigurar. À medida que, quando eu vou fundir um circuito integrado, né, eu tenho que ter um projeto muito criterioso, né? Eles são fabricados em altíssimas, em larga escala, né, em muita quantidade para valer a pena a fabricação. Então, eu não posso ter falhas nesse processo, né? Se eu tiver um bug lá no circuito, pronto, né? Eu tenho que jogar todos fora e construir um novo circuito, tá certo? Não dá para eu recuperar, não dá para corrigir, tá legal? E aqui, mais ainda, né? Então, à medida que o circuito é mais complexo, ainda eu levo mais tempo para projetar ele, o custo também é mais alto, né? Então, o que acontece aqui? Esses circuitos de integração aqui, o desempenho deles é melhor, eles são mais densos, né? Também são mais complexos, e eu preciso de um volume grande para produzi-los, tá certo? Então, os FPGAs perdem, vamos dizer assim, nesse quesito, né? Eles não têm um desempenho tão bom quanto os circuitos integrados dedicados, não são tão densos e nem tão complexos, mas eu não preciso de tanto volume, né, para produzir alguma coisa com FPGAs. Eu posso prototipar com poucas unidades, né, do meu circuito, justamente porque é um circuito que eu posso reconfigurar à medida da necessidade. Um outro aspecto aqui passa por isso também, né, sobre a flexibilidade e sobre o desempenho. Então, se a gente olhar aqui um processador de propósito geral, né, uma arquitetura de von Neumann, eu tenho alta flexibilidade. Para mudar aquela solução, basta que eu reescreva o meu código, né, meu software. Então, é o mais flexível que eu posso ter. Eu tenho o processador de propósito geral, ele não foi feito para nenhuma finalidade específica e é o software que dá a finalidade dele. Então, é muito flexível porque eu posso escrever software para qualquer coisa, tá certo? Então, no outro extremo, é o que eu falei, eu tenho um circuito integrado específico, né? Então, eu tenho um altíssimo desempenho e praticamente nenhuma flexibilidade. Ele foi fabricado para aquilo, para esse propósito específico. Eu tenho uma outra categoria aqui de processadores, que são os DSPs, né? Então, seriam processadores para um domínio um pouco mais específico, né? Para algum tipo de sistema embarcado, processamento de sinal, etc. Então, eu tenho uma flexibilidade também boa, né? E eles são um pouco menos flexíveis que os processadores convencionais e oferecem um desempenho um pouco melhor, né? E os meus FPGAs eu tenho, então, esse meio termo, né? Eu tenho um desempenho melhor do que o dos processadores comuns, por ter essa característica espacial, né, de hardware, e eu tenho uma boa flexibilidade, né? E a tendência é que isso vá melhorando, que o desempenho deles vá aumentando e que eu tenha cada vez mais flexibilidade com eles também, tá bom? Bom, e como é que funciona então um circuito desse, um FPGA? Por que eu consigo reconfigurar um hardware? Isso é difícil de compreender, né? Se a gente for pensar assim, como é que eu fabrico um circuito e ele não tem uma função específica? Eu simplesmente coloco a função que eu quero lá dentro. Bom, basicamente, ele tem três elementos. Então, ele tem esse que está na legenda aqui como bloco lógico, tá? É um bloco que pode executar uma função lógica qualquer, e ele é reconfigurável. Eu tenho chaves de interconexão entre esses blocos que também são reconfiguráveis, e eu tenho blocos de entrada e saída que também tem uma configurabilidade. Eu posso usá-los, os pinos de entrada, em momento de entrada, momento de saída, com algumas interfaces que são configuráveis também, tá certo? Então, a chave da tecnologia está dentro desses blocos lógicos, né? E eles são baseados numa estrutura que a gente chama de lookup tables, né? Essas LUTs. Então, como funciona uma lookup table? Para quem não conhece, isso aqui é um multiplexador. Então, o multiplexador é um circuito que ele escolhe entre duas entradas possíveis, né?
e de acordo com o controle que eu tenho aqui, se for 0, eu pego a entrada, a primeira entrada, se aqui for 1, eu pego a segunda entrada. E ele joga isso na saída, tá? Então é uma chave que escolhe entre duas entradas possíveis, certo? Se eu alinhar esses multiplexadores dessa forma aqui, ó, colocar o controle deles como uma variável x1, né, numa camada, e na segunda camada aqui, ó, eu tenho uma outra variável x2, e eu colocar memórias configuráveis aqui na entrada deles, eu vou ter uma lookup table, ou seja, de acordo com a função lógica que eu quero implementar, eu coloco as saídas esperadas aqui nessas memórias, tá certo? E aí eu vou ter a minha saída desejada para essa função de acordo com as entradas selecionadas aqui. Então, basicamente, se eu coloco esses valores aqui nesses elementos de memória, de entrada, né, essa função x1, x2, de acordo com essa tabela aqui de entradas, vai me dar essa saída. Se eu quero uma saída diferente, basta eu trocar os elementos que estão aqui nessas memórias, tá certo? Então, o circuito em si, ele já está fabricado, né? Mas eu tenho essas memórias aqui, que no caso dos FPGAs é uma memória volátil, né? Eu tenho que reconfigurá-lo antes do uso, cada vez, mas me dá a possibilidade de eu colocar qualquer circuito, qualquer função lógica dentro de uma lookup table dessa. É claro que para implementar essa função especificamente aqui, eu conseguiria implementar com um número muito menor de hardware, né? Um número muito menor de portas lógicas. Por isso que um circuito integrado de aplicação específica é mais denso, né? Tem um desempenho melhor do que um FPGA. Mas eu consigo aqui ter essa característica de reconfigurabilidade, né? E se eu tiver mais de uma camada aqui, né? Eu consigo colocar outras camadas e ter funções de mais entradas. Então, aqui, por exemplo, com 8 bits reconfiguráveis na função, eu tenho uma função de 3 entradas, né? Então, 2 elevado à terceira potência são 8 saídas possíveis. Então, eu tenho uma função lógica de 3 entradas e eu posso implementar qualquer função lógica com essa configuração, né? Com esse circuito aqui. Então, essa é a base do funcionamento dos FPGAs. Depois, esses elementos lógicos são conectados entre si por ligações que também são reconfiguráveis. Então, a ferramenta que vai sintetizar o meu circuito, ela vai encontrar formas de juntar esses vários elementos lógicos para combinar um circuito maior, né? Isso varia de fabricante para fabricante, a forma como isso acontece. Bom, o fluxo de desenvolvimento para usar os FPGAs, existe um fluxo clássico, que é o quê? Que é o fluxo clássico de projeto de hardware. Então, eu vou projetar como? Eu vou projetar o hardware com esquemáticos, que é um pouco menos comum, né? É viável para projetos pequenos, mas para coisas realmente complexas, não se usa esquemático. Eu uso linguagens de descrição de hardware, né? Por exemplo, VHDL, Verilog são linguagens bastante conhecidas, difundidas para esse fim, né? Então, eu vou projetar o meu hardware, eu posso ter alguns modelos, alguns cores que já estão desenvolvidos e usar nesse meu projeto, né? Mas eu projeto o hardware com isso, com linguagem de descrição de hardware, que não é um programa, né? É uma descrição de um hardware, né? É diferente de programar, é um paradigma diferente. Eu estou projetando um circuito, tá? Que vai resolver alguma coisa de forma espacial. Bom, após esse passo de projeto, eu vou fazer uma coisa chamada síntese. Então, essa síntese é uma fase que é independente de tecnologia. Então, essa síntese, ela pode ser feita para FPGA, ela pode ser feita para circuitos integrados de aplicação específica, tá certo? Ela é independente do fabricante, do alvo da minha tecnologia, tá? Então, a partir dessa síntese, eu vou verificar se tem algum problema de sintaxe na minha descrição, né? E eu vou gerar um esquemático RTL, né? Register Transistor Logic, tá bom? E eu vou ter uma simulação comportamental, ou seja, eu vou saber como que aquele circuito reage aos meus estímulos, tá certo? Então, essa é a fase de síntese. Se eu detecto qualquer problema aqui no comportamento do meu circuito, eu tenho que corrigir o meu projeto, tá legal? Bom, a fase seguinte é a fase de implementação. Aí, nessa fase de implementação, eu já vou considerar a tecnologia-alvo, ou seja, em qual FPGA que isso vai ser configurado, ou se eu vou gerar um circuito para isso, tá? Então, quando eu faço visando FPGAs, eu tenho um passo chamado Place and Route, ou seja, dado um circuito, como é que eu tenho que colocar as partes dele e rotear essas partes para que aquele FPGA específico
implemente esse circuito, tá bom? Então, após essa fase de implementação, eu tenho uma simulação que eu chamo de funcional. Nessa simulação, eu já tenho detalhes temporais, eu já consigo saber, por simulação, né, como que o meu FPGA vai responder a esse circuito. Então, eu já sei a frequência de funcionamento dele, eu posso até ter alguns requisitos de temporais, se eles forem violados, eu posso refazer a minha síntese ou mesmo alterar o meu projeto para que esses requisitos temporais sejam satisfeitos, tá certo? E depois desse passo de implementação, eu vou configurar o meu circuito, tá? Então, normalmente, as placas de desenvolvimento de FPGAs, eles têm interfaces de configuração. Eu posso fazer um download desse bitstream, né, chamado de bitstream, o binário do FPGA, que vai receber essa configuração para que ele passe a desempenhar a função que eu projetei, tá certo? Existem também memórias de configuração, memórias flash, por exemplo, nas placas, que armazenam o bitstream, assim eu não preciso reconfigurar elas o tempo todo. Eu coloco essa configuração numa memória flash, né, a gente chama de memória de configuração, e quando a placa liga, essa configuração é copiada lá para o FPGA, já que ele é volátil, né, e ele passa a executar imediatamente aquela função para a qual foi programado. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês de uma ferramenta que faz simulação, né, de linguagem de descrição de hardware. Então, aqui é uma implementação de um projeto simples usando o Verilog. Tá? Nessa ferramenta vocês conseguem ver a implementação e tem lá nos comentários também um vídeo que eu estou explicando a solução do problema passo a passo, tá bom? Bom, qual que é o problema desse fluxo clássico? O problema é que projetar hardware não é a mesma coisa do que programar. Então, não que seja mais difícil ou mais fácil, é simplesmente diferente. Nós temos uma quantidade grande de profissionais, vamos dizer assim, que estão familiarizados com a programação, né, mas com o projeto de hardware não. Né. Isso é compreensível pelo cenário geral da computação que a gente viu. Né, quer dizer, algumas pessoas estão envolvidas, né, estiveram envolvidas ao longo do tempo na fabricação dos computadores e muito mais pessoas envolvidas no seu software, né, em como usar aquele computador de forma eficiente, tá certo? Então, o ponto nós não temos um número grande de profissionais ou de pessoas que estão familiarizadas com o projeto de hardware, né, com linguagem de descrição de hardware, tá certo? Então, um desejo antigo do pessoal que trabalha com isso é fazer síntese de alto nível. Então, o que é síntese de alto nível? É eu, a partir de um software, a partir de uma descrição de alto nível, né, obter um hardware que faça aquela mesma coisa que o software faria, tá certo? Então, isso tem evoluído ao longo dos anos, né? Isso ainda não é uma coisa que está completamente madura e factível, mas isso tem dado grandes passos nessa direção. Eu, particularmente, tenho essa ideia de que, em algum momento, isso vai ser isso vai acabar acontecendo de forma que não seja mais necessário eu projetar coisas assim em baixo nível, tá certo? Mas essa não é a realidade ainda hoje. Então, eu vou mostrar algumas iniciativas que vão nessa linha de síntese de alto nível e que a gente pode usar aqui no nosso curso. Então, uma delas é uma iniciativa recente da Intel que eles chamaram de One API. Então, One API é basicamente uma linguagem, um compilador e um runtime, né, que a partir de uma linguagem chamada Data Parallel C++, né, eu posso compilar e isso vai rodar tanto em CPUs, quanto em GPUs, quanto em FPGAs ou aceleradores especializados, por exemplo, arquiteturas aqui de inteligência artificial, né, específicas para deep learning, né, tem processadores desse tipo, né, acho que são chamados de TPUs, né, Tensor Processing Units, coisas desse tipo. Então, são matrizes, né, de operações com matrizes em ponto flutuante, que são usadas nessas redes neurais, tá bom? Bom, o que acontece? Então, vamos descascar um pouco essa One API aqui. Então, inicialmente, eu tenho uma linguagem C++ por baixo disso aqui, né, que é uma linguagem bastante conhecida, tá certo? Há um tempo atrás,
existia uma iniciativa chamada OpenCL, né, Open Computing Language, que ela começou com a Apple, e ela visava justamente isso, ter uma linguagem para desenvolver para computação heterogênea, né. Então, eu tenho o meu programa normal, que roda no host, né, e eu tenho que escrever um código, que a gente chama de kernel, um código específico que vai rodar no meu acelerador. E esse acelerador pode ser uma GPU, pode ser um FPGA, pode ser alguma outra coisa, tá bom? Então, um subproduto dessa iniciativa do OpenCL foi o SYCL, né? Então, o SYCL é uma forma de fazer isso com C++ puro. Então, ao invés de eu escrever um kernel com uma linguagenzinha diferente lá, que é o OpenCL, eu escrevo um pedacinho de código em C++ mesmo, e esse pedacinho de código pode rodar lá no meu acelerador, tá certo? Então, basicamente, o Data Parallel C é C++ junto com essa extensão chamada SYCL e com algumas extensões, vamos dizer assim, específicas da Intel que não estão previstas no SYCL originalmente, tá? Isso porque o SYCL é um padrão aberto que pode ter várias implementações. E claro, quando eu vou para um hardware específico de um fabricante, eu posso ter alguma coisa lá que só serve para aquele fabricante, tá bom? Então eu vou deixar a referência aqui, depois vocês podem dar uma olhada, e essa é uma plataforma que a gente, um framework que a gente pode dar uma olhada nesse curso, pode trabalhar com alguns exercícios aqui durante o curso. Bom, uma outra iniciativa que a gente pode mencionar, uma outra forma aqui, é usada pela Amazon, né? Então a Amazon, ela tem lá na sua nuvem nós que são os nós chamados F1. Então esses nós são nós que tem FPGAs lá na nuvem da Amazon, tá bom? Então, na verdade eu coloquei isso aqui só para demonstrar, né, que um dos fluxos de desenvolvimento com FPGA é aquele com OpenCL, que é essa linguagem que eu mostrei para vocês antes, né? Eu comentei brevemente antes. Então, nos nós da Amazon, né, esses nós chamados F1, eu posso fazer o hardware da forma clássica, como eu falei para vocês, com linguagem de descrição de hardware, ou com síntese de alto nível usando o OpenCL, né, que é uma linguagem que pode ser usada para FPGAs e para GPUs também. E eu posso gerar, então, essa lógica customizada, né? Coloco lá na minha imagem, na Amazon, e coloco isso lá no marketplace da Amazon, ou rodo lá nos nós da nuvem, tá? Na cloud da Amazon com hardware. Bom, e então é uma forma de fazer síntese de alto nível, né? Seja com Cycle, seja com OpenCL. Para vocês entenderem um pouco do contexto, a Intel é um dos players, né, de FPGAs. Ela comprou a Altera em 2016, se eu não me engano, por 16 bilhões, né? E a Amazon, ela usa FPGAs da Xilinx, que é o segundo maior fabricante, não sei se é o primeiro ou o segundo, mas os dois maiores eram esses, né? A Altera e a Xilinx, sendo que a Altera foi comprada pela Intel, tá? Então, os dois maiores fabricantes de FPGAs atualmente têm ferramentas de síntese de alto nível, né, baseado em alguma coisa. A Xilinx também já usa SYCL na sua ferramenta de síntese de alto nível, tá bom? Então, além de usar o OpenCL, eu também posso usar SYCL, que é aquela que a Intel usa. E tem outras iniciativas de pesquisa, então isso é um problema de pesquisa bem interessante, né? Então aqui eu tenho uma ferramenta que foi desenvolvida na Unicamp, tem um grupo do professor Guido Araújo, que desenvolveu essa ferramenta chamada Hard Cloud, né? Então, o que é o Hard Cloud? O Hard Cloud, ele tem a possibilidade de fazer uso de FPGAs a partir de OpenMP. E OpenMP é um padrão bastante conhecido da comunidade de computação paralela, né? A gente vai trabalhar também no nosso curso com OpenMP, e isso aqui está um exemplo de offload de um código, de um módulo que foi pré-sintetizado, né? Então eu já fiz o módulo antes lá para o meu FPGA, e eu faço o offload, né? Ou seja, eu mando para esse hardware. Um exemplo bem simples, aqui faz um loopback, né? Simplesmente copia o valor de um vetor para o outro, né? Mas ele tem aqui diretivas OpenMP para sintetizar o hardware. Então ele vai pegar o código que está aqui no OpenMP, vai sintetizar e vai jogar lá para o FPGA, tá? E ele
assim, a última vez que eu fiz aqui um tutorial, né, do Hard Cloud num congresso, é bem impressionante, né? Ele funciona na época para essa plataforma da Intel, né, chamada HARP 2, e também para Xilinx, né, para o FPGA do concorrente lá na nuvem da Amazon, né, para os F1s. Então, é um projeto de pesquisa, já tem um tempo que eu não tenho falado com o pessoal de lá, infelizmente, mas é um projeto bastante interessante e mostra o potencial da gente usar FPGAs de forma cada vez mais transparente, né? Cada vez mais transparente, com software que a gente já tem, existente lá. Então, eu creio que isso é o futuro, né? A gente ter que fazer o uso dos FPGAs sem precisar entender muito dos detalhes mais finos ali, né? De projeto de hardware. Bom, aqui, só para vocês entenderem o potencial desse tipo de tecnologia, um comparativo de uma aplicação de recuperação de senha, né? Então, aqui está, na imagem, está recovery, né? Recovery é quando o password da própria pessoa, né? Ele vai recuperar. E quando é do outro, eu chamei de crack, né? Se a senha é tua, você vai craquear o password. Mas a comparação aqui é um pouco antiga, vocês vão identificar modelos aqui de hardwares um pouco antigos, mas eu acredito que ela ainda é válida hoje. Eu consigo, com um processador comum, né, um i7-920, não sei de que geração é esse processador, testar, né, 4.000 senhas por segundo. Né? Então eu quero achar essa senha por força bruta, eu vou tentando todas as possibilidades. Né? E eu consigo num processador 4.000 por segundo, tá certo? Se eu uso uma GPU da NVIDIA, GTX 480, eu consigo testar 30.000 por segundo, tá? Se eu faço, por que eu faço muito mais tentativas com uma GPU? Porque a GPU tem muitos núcleos e é um problema massivamente paralelo, quer dizer, testar um password não tem nada a ver com testar outro. Eu posso fazer isso de forma completamente independente. Então essa é uma aplicação bastante paralelizável, né? Então eu consigo obter um bom ganho de desempenho com isso aqui. Como a AMD Radeon HD aqui, 5970, o pessoal que entende de games aí talvez possa lembrar desses modelos aqui, vão falar, puxa, mas é comparação injusta aí, né? Enfim, não vamos entrar no mérito desse modelo de GPU para esse aqui. Mas são 103.000 passwords por segundo, tá certo? Bom, se eu pego uma placa dessa empresa aqui, e é uma placa de FPGAs, que vai lá espetada num servidor, eu já vou mostrar uma foto dela, eu consigo testar 1.756.800 passwords por segundo. Por quê? Justamente porque eu faço isso de forma espacial e não temporal. Eu não tenho processadores fixos lá. Eu pego o algoritmo da senha aqui que eu preciso testar, né? Então eu pego esse algoritmo aqui, que também já é um algoritmo um pouco antigo, né, de Wi-Fi. Eu implemento um módulo específico para processar essa senha, né? E eu replico esse módulo muitas vezes, quantas couber dentro do meu FPGA. Né? No caso dessa placa, tem até mais de um FPGA. E então eu consigo um desempenho altíssimo fazendo isso, porque eu estou replicando o hardware, né? E eu tenho inúmeros processadores processando a mesma coisa naquele instante. E por quê? Porque ele está processando uma coisa bem específica, né? O meu processador normal, seja da CPU, seja da GPU, quando está fazendo esse processamento, ele tem um hardware enorme e está a maior parte do tempo ocioso, porque ele está fazendo simplesmente os passos lá do algoritmo especificado, né? E todo o restante do hardware está ocioso nesse momento. Então, por isso eu consigo esse desempenho super alto. Então, a placa para usar esse tipo de aplicação é essa aqui, é uma placa que vai espetada lá na placa-mãe do servidor. Essa aqui tem 6 FPGAs, né, da Xilinx, um chip para controlar aqui a comunicação. Então, eu recebo informações ou dados via barramento aqui, PCI Express, processo e vou devolvendo esses dados, né? Bom, para vocês entenderem um pouco das aplicações, depois vocês podem pesquisar outras coisas, eu estou trazendo uma referência aqui que eu acho que é bem significativa, né? Os FPGAs, eles existem há um bom tempo, mas justamente por essa dificuldade do uso deles, eles não são tão disseminados, né? E esse é um trabalho que eu considero um marco, assim, na história dos FPGAs. Então,
é um projeto da Microsoft chamado Catapult, né? Que foi o quê? Eles fizeram fizeram uma placa específica de FPGAs, né? Implementaram a aplicação de busca lá do Bing, com hardware dedicado, e colocaram em vários nós, né, lá do Bing, no data center da Microsoft. Então isso não foi uma coisa uma placa só, uma coisa experimental, não. Já foi um projeto um pouco grande, talvez lá uns 1000 nós, alguma coisa desse tipo, né? E eles essa placa estava aqui nos nós, né? Então aqui na figura C aqui está um nó do servidor lá do Bing, e essa placa ela está conectada aqui com as CPUs desse servidor, mas ela também está conectada externamente com uma rede dedicada. As placas de FPGA se comunicavam por uma rede externa. Além da comunicação normal do servidor, tinha uma outra rede externa de comunicação para configurar as placas e etc. Depois vocês podem ler com detalhes aqui no paper, que é de 2014. Mas o interessante é que isso aqui mostrou que existe um potencial enorme para se explorar, né? Superada a dificuldade de projetar, os FPGA assim, oferecem um ganho de desempenho muito grande, né? Muito grande. Então, se vocês pesquisarem com calma sobre esse projeto aqui, vão encontrar informações bastante interessantes, né? Que esse data center, ele era uma parte específica do data center lá com hardware, e ele começou a responder muitas requisições. Então a questão existe um balanceamento de carga, né, no data center, então começou a direcionar mais requisições para ele, então ele estava gastando mais energia. O pessoal pensou, afinal, não era suposto gastar menos energia, né? Ele falou, sim, mas trabalhando menos, né? Como o balanceamento de carga começou a mandar todas as requisições para lá, porque a resposta era muito mais rápida, né? E começou a sobrecarregar essa parte do data center que estava acelerada com hardware. Mas é um trabalho muito interessante, e eu considero que assim uma espécie de marco na história dos FPGAs, porque dali em diante tá se considerando seriamente o uso de FPGA na computação, né? Outras aplicações que são conhecidas, assim, que são projetos grandes, comuns, que se usam FPGAs. Então, nosso famoso acelerador de partículas, né, que existe no CERN, né, como vocês sabem, ele produz uma quantidade muito grande de dados, né, e existem parceiros no mundo inteiro processando esses dados, né, a partir de Genebra. Então, de Genebra, o acelerador de partículas em si está em Genebra, e tem várias universidades ao redor do mundo recebendo e processando esses dados, né, em rede. O fato é que no próprio acelerador de partícula, o processamento inicial que tem ali nos experimentos é todo feito em hardware, porque ele gera uma quantidade muito grande de dados, né, e existe então um pré-processamento feito em FPGAs em tempo, vamos dizer assim, em tempo real, no tempo do próprio experimento está acontecendo, para que o armazenamento desses dados seja possível, né. Então, a primeira etapa de processamento ali é feito em hardware com FPGAs. Bom, nós temos também a nossa versão aqui de acelerador de partículas, né, que fica no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, tá? Lá tem um laboratório nacional, e esse aqui é o Sirius, né, o acelerador. Aqui não é uma foto ainda, é uma visão artística, mas esse acelerador de partículas já está em funcionamento, né, e nós tivemos já estudantes que fizeram estágio lá, tanto trabalhando com FPGAs, quanto com software básico para interagir, né, essas placas de FPGAs com as aplicações de mais alto nível, tá certo? Bom, essa é brevemente aqui a introdução que eu queria dar para vocês dos FPGAs. Aqui está a referência do artigo lá de 2014, né, então vê que são muitos autores aqui, de muitos lugares, sobre esse trabalho que foi feito no data center da Microsoft. Então é um trabalho interessante de ser lido, e a ideia era só dar uma visão geral para vocês dessa tecnologia, tá legal? Então até a próxima aula, pessoal.